boa tarde a todos. Meu nome é Franciane. Peço desculpas por não ter estado aqui na parte da manhã. Gostaria muito de ter visto as outras apresentações, mas infelizmente não foi possível por causa das aulas e outros compromissos. Eu sou coordenadora acadêmica do Programa de Engenharia Civil da COP. O coordenador é o professor Otto Rottuni e a gente tem trabalhado junto em algumas iniciativas, entre elas uma que deu muito certo, que foi essa parceria com o NEAD. Então, para mim, hoje é um prazer estar aqui falando para vocês, apesar da nossa experiência ser não tão complexa quanto a experiência anterior apresentada. Então, eu acho até que não gasto os 20 minutos para apresentar, para fazer um relato, mas é com muita satisfação que a gente está aqui hoje. Modernidade, né? Então, como tudo começou? A gente tinha duas motivações principais para enveredar por esse caminho do ensino à distância. Um dos nossos interesses era o nosso projeto do BRICS, que foi um edital lançado pela CAPES no final de 2015 e que a gente foi contemplado, a gente teve essa notícia no início de 2016 e que fomos contemplados, e isso veio como um grande desafio, porque você montar um curso na área de recursos hídricos e tratamento de poluição, com outras 9 instituições, sendo 2 de cada um dos países do bloco BRICS, isso veio como um grande desafio, de fato. E como montar uma grade curricular que fosse comum, com disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, pensar em mobilidade de todos para fazer disciplina seria algo impossível, pensar em mobilidade de todo mundo para todos os países também não seria viável. A gente começou a ver que não teria outra alternativa, que o ensino à distância era aquilo que era adequado no momento, e a gente não tem experiência nenhuma nisso. Então, a gente começou a pensar na implantação do curso, já sabendo que teria que recorrer a esse tipo de recurso. E havia também uma outra preocupação, isso mais do coordenador, né, do professor Otto Rottuni, de sempre salvar as memórias do programa. Nós temos professores já na faixa dos 70 anos e que estariam se aposentando muito em breve. E seria muito triste para a gente perder um professor que deu aula de uma disciplina durante 40 anos, perder de uma hora para outra todo aquele conhecimento acumulado, né, isso seria muito triste. A gente não queria perder isso. Então, eu assumi a coordenação acadêmica no início do ano passado e aí tomei isso como uma responsabilidade. Vamos tentar fazer o primeiro. Tem o professor Roberto Oliveira, que se aposentaria no ano passado e se aposentou efetivamente. E ele estaria dando o curso de métodos matemáticos no primeiro período e seria a nossa última chance de tentar gravar lá no programa. E a gente tentou fazer isso. E a gente queria fazer isso porque o professor Roberto dá aula por mais de 40 anos da mesma disciplina, porque é uma pessoa querida, importante para o nosso programa, mas também porque a gente sabe que isso é uma tendência no mundo. E qualquer um pode ir no YouTube e assistir às aulas de álgebra linear do professor Gilbert Strang, por exemplo, entre tantos outros, que são cursos clássicos, por exemplo, esse de álgebra linear, que todos os programas têm, todas as faculdades têm, mas que a gente poderia ter também o nosso no YouTube, por que não? Mas a gente não conseguiu se organizar para que a gente fizesse isso. O número de faculdades que fazem isso hoje é enorme, vocês sabem disso, e não somente o MIT, como, por exemplo, a Unicamp no Brasil também faz. Já tem uma série de cursos disponibilizados e que de vez em quando a gente vai lá, olha, acessa o conteúdo. É uma forma de democratização do conteúdo eficiente e de amplo acesso. Então, a gente estava pensando nisso também. Então, na iminência da aposentadoria do professor Roberto, a gente fez uma tentativa de gravar as aulas lá no programa. Então, já tinha a sala, o local que ele dava as aulas, e a gente tentou fazer isso. Mas foi frustrante não conseguir, porque a gente tinha uma sala ampla, o quadro é muito grande, e a gente colocava o tripé e a câmera lá no final, e aí a primeira aula a gente perdeu, porque o som, a gente não conseguiu captar o som, a gente viu que precisaria de microfones melhores, e aí até adquirir um microfone. Na segunda aula, a gente percebeu que a imagem também não era boa, porque o quadro era muito comprido e a gente não conseguia focar. Então, alguns vídeos a gente só ouvia, nos outros vídeos a gente só via o que estava no quadro. Aí, num dos dias, uma aluna esbarrou no tripé e aí filmou tudo torto e ficou horrível. Enfim, foi frustrante. E a gente, por diversas razões, não conseguiu fazer isso. Mas a gente tinha ainda uma última chance, que era em 2016,
que o professor daria o último curso. E aí a gente pensou, vamos ter que procurar quem entende. A gente veio aqui, teve essa grata satisfação de conhecer o Cláudio e o Jorge, que nos deram todo o apoio, sentaram a conversar, nos deram dicas e ofereceram toda a estrutura que a gente precisava para ter a nossa experiência de sucesso. Já adianto. E contamos também com a colaboração do professor Roberto, porque sem essa a gente não teria conseguido. Então o professor Roberto se deslocou lá do bloco B do CT até aqui, todas as aulas, dando aula nas quartas e sextas, 8 horas da manhã, e ele é rígido com os horários, então para ele era importante que todo mundo estivesse aqui às 8 horas, e isso aconteceu, de fato. Então tá aí o curso de 2016-3 com o nosso querido professor Roberto e suas aulas de métodos matemáticos, que foi disponibilizado no YouTube pelo próprio canal do NEAD. E são 21 aulas, as primeiras foram mais curtas, período de adaptação, mas depois as aulas têm quase 2 horas de duração. O NEAD forneceu para a gente todo o equipamento, microfone, câmera, tudo, o espaço na sala do lado, fez todo o serviço de gravação e de edição e ainda disponibilizou todas essas aulas no canal do NEAD. Isso gravava e disponibilizava muito rapidamente. E a gente teve algumas surpresas muito positivas. Por exemplo, o professor Roberto gostava de uma coisa clássica, que era o quadro negro com giz. E aí ele gravava na sala do lado. E um belo dia surgiu uma oportunidade de experimentar essa tela. E ele veio aqui e simplesmente, com toda facilidade, assim, que a gente se surpreende, conseguiu usar a tela e deu todas as aulas finais. Então metade das aulas são em quadro com giz, a outra metade usando essa tela. E isso me surpreende, porque eu mesma vim aqui um dia e tentei fazer um treinamento e não tive a desenvoltura que ele teve. Então, fiquei muito feliz também com isso, por ele ter aceitado o desafio e por ele ter conseguido fazer tão bem. Por ele ter conseguido fazer tão bem, com 40 anos de experiência, isso não me surpreende tanto, né? Capacidade para fazer ele tinha. Mas tentar, às vezes a gente é meio conservador e acaba não tentando. Então, as aulas estão todas disponibilizadas e desse jeito ele gosta até mais. Porque nas outras gravações, né, no quadro negro, ele passa em frente ao quadro e aí aparece muito ele. Ele não gostava muito disso. Ele queria ficar ao lado do quadro. E aqui ele gostou mais, porque ele ficava pequenininho e tal, então ele gostou bastante. E como foi a nossa experiência lá no programa, né? O que a gente fez com esse conteúdo? A gente recebeu do NEAD toda a gravação em HD e estava tudo disponível no canal do NEAD no YouTube. A gente criou na nossa página www.cocufrj.br um espaço para cursos online, porque a gente quer que não fique no primeiro, a gente quer prosseguir com essa campanha. E aí a gente abriu um espaço para cursos online, hoje só tem métodos matemáticos, e os 21 vídeos estão disponíveis lá. No início, deixa eu voltar um pouquinho, aqui. No início, o que a gente tinha? Só os ícones, e cada ícone é o link para o canal do YouTube, do NEAD. A gente precisou tomar essa decisão. Se a gente iria criar o nosso próprio canal, a gente na verdade tem um canal, mas se a gente ia disponibilizar lá o mesmo conteúdo ou se não. A gente achou que replicar não valeria a pena, já que estava lá. Concentrar no local só seria mais interessante, a gente optou por colocar apenas o link na nossa página. Então, o conteúdo que você vê, os links que você vê são para o canal do NEAD. E é aquela coisa, né? Os cursos não são em formato tradicional, eles não usam os recursos do ensino à distância, não são vídeos curtos, por exemplo, mais atrativos são aulas tradicionais, que têm seu público também. Mas a gente gostaria que as pessoas achassem esses vídeos. Pelo vídeo, por si só, as pessoas não acham isso no Google. O conteúdo é que direciona. Então, a gente começou a trabalhar no seguinte, assistir às aulas e tentar colocar os tópicos de cada uma das aulas. Por exemplo, no minuto 15, começou a falar de tal assunto. Transformada de Laplace, primeiras aulas, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho. Eu já consegui assistir até o vídeo 7 e estou fazendo o levantamento dos pontos e dos tempos onde acontece isso para facilitar buscas no Google. E tem a questão da interatividade, que sempre tem alguém que vai no canal do YouTube
e faz alguma pergunta. Eu já combinei com o Jorge e com o Cláudio que se alguém mandar pergunta, que é para encaminhar para mim que eu respondo. Eu pulei um slide aqui por causa da tela inteligente. E aí eu não posso deixar de agradecer o seguinte, porque assim como o professor Roberto se disponibilizou a vir aqui e gravar as aulas aqui, os alunos também concordaram com isso, e a gente contou com um funcionário lá no programa que acompanhou a gravação das 21 aulas. Então o Célio veio aqui todos os dias para dar algum suporte que o professor precisasse, e quem ajudou a gente a criar esse espaço lá na página foi uma outra funcionária, a funcionária Amanda, que ajudou com a criação da página, né? Ajudou a criar lá o cursos online. Como projetos futuros, o que a gente pensa? A gente pensa em prosseguir e gravar aulas de mais professores. Na verdade, a gente não teve só uma aposentadoria no ano passado, a gente teve mais de uma, mas infelizmente a gente só conseguiu gravar do professor Roberto. Por exemplo, um outro professor que ainda, apesar de aposentado, continua como colaborador e ainda tem o curso, esse ano ainda está dando o curso, e a gente fez essa tentativa de gravar, o professor Taborda, e infelizmente não permitiu que a gente gravasse. A gente compreende, realmente tem que vencer essa resistência, mas a gente respeita que ele não quis gravar o curso dele, a gente lamenta profundamente, mas não há o que fazer. Mas a gente quer expandir para outros professores, e tem os professores que têm interesse em ter seus cursos gravados. Então isso vai ser bacana fazer daqui para frente. E aí dá continuidade à organização desse conteúdo, porque, como eu falei, até o vídeo 7 a gente conseguiu fazer os links com os tempos do conteúdo, mas dali para frente ainda não consegui, pretendo fazer para os outros cursos também. A interação com o público, quando alguém passa e faz uma pergunta, a gente conta com a colaboração do NEAD para repassar isso para a gente. O que a gente quer fazer agora do ponto de vista do ensino à distância? Assim que a gente conseguir superar essa etapa mais burocrática, que é de implantação do curso relacionado ao BRICS, o edital da CAPES, a gente tem que começar a produzir esse conteúdo num formato específico. E aí a gente conta com o NEAD para fazer isso. Basicamente é o que a gente tem de projeto para o futuro. Deixo aqui meus agradecimentos ao Cláudio, ao Jorge do NEAD, aos funcionários que ajudaram a gente, o Célio, a Amanda, o Malete, a Marcília da Secretaria, ao professor Otto e ao professor Roberto Oliveira, que se disponibilizou a fazer esse projeto piloto. E a vocês por estarem aqui hoje ouvindo a experiência, colaborando. Se a gente quiser assistir os vídeos do professor Roberto, qual é o sobrenome do professor? Oliveira. Roberto Oliveira, qual seria o caminho hoje? O caminho hoje, o mais natural, via Google, YouTube, canal do NEAD, NEAD UFRJ. E lá eu vou achar vai achar os cursos de métodos matemáticos e outros cursos que tem disponibilizados no mesmo canal. Ou então pela nossa página, www.coc.frj.br, cursos online. É muito comum quando a gente usa plataformas do tipo YouTube, você ter alguns marcadores. Né? Eu tenho um canal no YouTube e eu sou mais encontrado pelos marcadores do que pelo meu nome. Vocês têm algum marcador que seja forte ou que vocês pretendam usar para torná-lo forte? Então, primeiro que eu não sou uma grande entendedora de canais do YouTube. Por exemplo, quando avisaram que esse curso, que isso aqui ia ser gravado, essa apresentação ia ser gravada, eu quase não vi. Mas eu arrumei um compromisso, entendeu? Então, não sou da turma que posta, que faz os blogs, nada disso. Mas tem uma outra coisa aqui, foi o próprio NEAD que disponibilizou, então, se alguém colocou algum marcador, foi o NEAD. Quando a gente pensou em colocar os tempos e os assuntos, seria para facilitar a busca no Google. Mas os marcadores no YouTube eu entendo que são importantes, mas eu não sei como foi feito. Eu não sei se foi o Jorge ou o Cláudio que colocaram, de repente eles podem dar alguma informação sobre esses marcadores. Eu de fato não sei. Eu vi agora no NEAD aqui no YouTube. Primeiro coisa que entrou foi os vídeos dessas aulas. Primeira coisa. Eu estou fazendo isso aqui também igual. É de fato muito interessante. Inclusive no primeiro vídeo, tudo gravado com a maior espontaneidade. No primeiro vídeo, o final do primeiro vídeo é muito interessante, que o professor fala.
Pois é, gente, o programa quer que grave, então vai ter que ser aqui. Mas se vocês não quiserem, vocês façam uma abaixo-assinado, que aí vocês levam lá e eu compro a briga de vocês. É isso, aos pouquinhos a gente vai rompendo e chega lá. E a gente chegou e está muito feliz com isso. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu peço desculpas mais uma vez, mas eu vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião de comissão acadêmica agora. Peço desculpa, mas como vai estar tudo gravado, vou assistir tudo lá. Essa é a facilidade. Obrigada. Obrigado.